bem-vindos ao nosso segundo dia de CIPAT virtual. É com muita alegria, né, que a gente faz esse evento, que a gente se reúne, ainda que distante, para poder aprender um pouco, para poder adquirir novos conhecimentos e sempre visando a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, nossa segurança. Então, hoje nós teremos palestra do professor Henrique, de ginástica laboral, trabalho com qualidade de vida, tá? Então, espero que vocês desfrutem e no final a gente terá também os sorteios. Então, vão se inscrevendo aí nos links, né, dos sorteios, vão fazendo as inscrições para poder participar do sorteio ao final. Assim como ontem, a gente tem vários prêmios aí para serem sorteados no final. Beleza? Professor Henrique, o senhor está me ouvindo? Eu sem o retorno do Henrique. Professor Henrique, precisa liberar o microfone. Boa tarde, legal. Só um minutinho, por favor. Eu estou ouvindo sim, eu estou apanhando um pouco aqui com essa tecnologia. Ah, maravilha. Tudo bem. Só um minuto, por favor. Então, enquanto o Henrique está se preparando, pessoal, só para a gente saber, né? Hoje a gente tem uma câmera de segurança Intelbras, cedida pela Foco, né? Que é um parceiro nosso que faz toda a parte de segurança e imagem dos colégios. O Vale Compras da Casa Rosa Granel, a loja de granel lá perto do Castelo, para quem não conhece. O Vale Design de Sobrancelhas, de Angélica Sabione, também colaboradora nossa e parceira aí, né? Angélica, obrigado pela parceria. E 3 Vales corte de cabelo. Lembrando que pode ser corte de cabelo, pode ser barba, né? Não necessariamente corte de cabelo. Lá na Barbearia Guanabara. E também vale 1 mês de aula de jiu-jitsu, tá? Também é sido pelo centro de treinamento. Eu não vou lembrar o nome agora, mas se alguém aí do grupo puder me ajudar, é 1 mês grátis de aula de jiu-jitsu. Tá bom? Os links estão no chat, né, pessoal? No chat aqui da sala vocês conseguem ver os links para fazer a inscrição. É isso, né, João? Isso, Fábio. Tá aqui do lado direito no chat. Só o pessoal clicar no link. O mesmo procedimento de ontem. O nome, e-mail e depois vai pedir uma confirmação. Só colocar a unidade para a gente ter um controle, tá bom? Obrigado. Obrigado. Eu já tenho. E eu preciso. Ou você vai ter 10 segundos. Vamos lá. Primeiro. O que você acha de termos? Ah, maravilha. Todos estão conseguindo visualizar, pessoal, a apresentação? Opa, tá bem legal, viu? Dá para ver bem. Então, maravilha. Sim. Senhor Henrique, Bom, fica à vontade. Posso começar? Pode sim. Por gentileza, pessoal, fechem os microfones enquanto o professor Henrique fala, para não ter muitas interferências, por gentileza. Obrigado. Bom, meu nome é Henrique Nunes da Silva, né? É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa apresentação. Eu sou oriundo dessa instituição, me formei no Colégio Liceu há 2, 3 anos. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar também com ginástica laboral
através de uma indicação da professora Cristiane Camargo. É uma empresa do Paraná e eu faço essa atividade em 2 agências bancárias aqui na cidade de Campinas. Em primeiro lugar, também gostaria muito agradecer a todos vocês que estão aqui, que representam os colaboradores dessa instituição e, de uma forma direta ou indireta, colaboraram com a minha formação. Bom, o nosso tema de hoje é trabalho com qualidade de vida, né, e no que implica a importância do trabalho nas nossas vidas e também a qualidade de vida em si. Só um minuto, gente, que eu estou atualizando esse equipamento. Eu não sei. Precisar de qualquer auxílio, professor, só me avisar, tudo bem? Sim, agora já me organizo. Beleza. Vou falar um pouco do histórico da ginástica laboral. A ginástica laboral ela acontece no início do século passado, já em 1900, onde é observado, né, uma preocupação com as pessoas, com o colaborador, que naquela época nem não era usada essa palavra, era o empregado mesmo. Então, algumas empresas, tanto na Europa quanto também aqui no Brasil, já começaram a fornecer aos seus empregados clubes para que para que eles pudessem se divertir, jogar futebol. Mas como essa colonização ela foi inglesa e alemã, a temática não era só o futebol, né? Depois você vê isso mais forte aqui no Brasil, mas como era promovido pelas pessoas que vinham de lá, eles também faziam, né, tiro, outras atividades que não tinham apenas o futebol como foco. Os japoneses também absorveram isso de uma maneira muito forte, e eles, por já terem uma preocupação maior com o corpo, né, com o seu bem-estar, né, com essa ligação corpo e mente, o Estado japonês já fornecia, via rádio, chama Rádio Taiso, um programa de ginástica onde isso era ofertado tanto nas escolas, quanto nas indústrias, também nas praças públicas. Isso aqui no Brasil aconteceu em 1978, a gente pode ver no símbolo embaixo à esquerda, que é o símbolo da Rádio Taiso ali no metrô da Liberdade. Acima nós temos, né, crianças e operários no Japão fazendo as suas atividades. A sequência que eles usam, né, durante essa atividade, nessa foto ao lado, ao meio, de alguns pôsteres, né, que eram usados pelo Estado japonês para promover a atividade pela população. Aqui no Brasil, nós tivemos atividades laborais já iniciadas em 1901, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em São Paulo. Só a partir da década de 70 é que a ginástica laboral tem esse foco que ela tem hoje de preocupar-se com o desenvolvimento, a prevenção e a saúde do colaborador, tanto física quanto psíquica. Nós podemos definir a ginástica laboral como um programa de exercícios planejados e dinamizados por profissionais de educação física realizados no próprio local de trabalho durante o horário do expediente, de acordo com as características das atividades desempenhadas em cada função. Então, quando a gente prepara um programa de ginástica laboral, ele não vai ter, o pessoal do ADM não vai ter necessariamente a mesma sequência de exercícios e atenção do pessoal da manutenção. E a sua especificidade do seu serviço e a sua dinâmica do seu serviço ela é completamente diferente. Os grupos musculares trabalhados ali são diferentes. Você pode ver aqui nesse slide que você tem um ambiente administrativo aqui à sua esquerda em cima. À sua esquerda, à sua direita superior, né, um ambiente de fábrica japonês. As questões que a ginástica laboral trabalha, que é uma atenção total às articulações e às minúcias do exercício de cada um,
Então, aqui representa abaixo dos japoneses na fábrica. O seu trabalho numa administração com o mouse, nós ficamos 8 horas numa posição que não é natural, fazendo uma tensão apenas em pequenos grupos musculares, que necessariamente não foram planejados para ficar tanto tempo nessa posição e com essa tensão de uma forma intermitente. Daí a importância que a gente consiga fazer esse trabalho preventivo. A ginástica laboral ela pode ser dividida em 3 linhas, né? Uma ginástica preparatória, onde eu faço nas primeiras horas do expediente. Uma ginástica compensatória ou de pausa, onde nós estabelecemos um período, que pode ser não necessariamente o meio do expediente, para fazer um trabalho. E um trabalho de relaxamento, que ele é feito geralmente pós o expediente. Essas outras imagens que vocês veem aqui, é porque a ginástica laboral, apesar dela ser linkada, né, trabalhada durante o horário do trabalho, né, falando do trabalho, pelas funções e movimentações do seu trabalho com o seu corpo, ela vai favorecer a você todo também o seu lado familiar. E as suas crianças vão agradecer, porque você vai ter mais disposição para chegar em casa e dar atenção a elas após uma rotina de trabalho que é experiente. E aí a gente não passa por um momento de pegar um trânsito, seja ele em qual veículo modal. Eu, por exemplo, ando de bicicleta, então o meu trânsito, a minha preocupação, né, com as pessoas que estão à minha volta. Quem está de carro e moto também, mas quem está de bicicleta, eu sei que alguns aí podem pedalar, é diferente para a gente. Então, essa é a preocupação que a ginástica laboral tem. A ginástica laboral ela tem uma atuação multidisciplinar, fatorial e profissional. A atividade da ginástica laboral ela é apresentada por um profissional de educação física. Somos nós que temos a bagagem para tratar sobre a movimentação de cada um, né, exercendo só cada função junto com os outros profissionais da saúde. Então, o fisioterapeuta, anteriormente, ele também aplicava a ginástica laboral. Mas o fisioterapeuta, a base do seu trabalho é a prevenção, a recuperação de lesões, como também o terapeuta ocupacional, o médico do trabalho. Então, a atividade em si da ginástica laboral, hoje, ela é reconhecida como uma prerrogativa de atividade do profissional de educação física, reconhecido como bacharel, não licenciado. E nós temos também, junto a esses conselhos, né, as associações brasileiras de qualidade de vida e a Associação Brasileira de Ginástica Laboral, que fazem pesquisas sobre o tema. A sociedade atual, ela é uma sociedade que ela cobra muito da gente, né? Ela pede muito da gente e a gente acaba não percebendo as reais necessidades e limites que a gente tem que impor nessas cobranças que nós sofremos do sistema, da sociedade como um todo. Nós podemos perceber que a gente deixou de ter as coisas mais primárias e mais simples. O nome de uma pessoa com muitas atribuições, muitas preocupações, as quais elas tomaram um lugar acima de coisas mais importantes na nossa vida. Então, a gente não consegue mais fazer nada que não esteja linkado ao trabalho. O trabalho é levado para casa para mostrar-se uma pessoa que sua a camisa pela empresa. Você não tem mais controle das suas horas extras. Você não consegue estabelecer um estilo de vida saudável, porque você vai acabar querendo compensar isso com coisas que relaxem você de uma forma menos cansativa. É muito mais barato você comprar uma garrafa de cerveja ou qualquer outra coisa que lhe dê prazer dessa forma, adquirindo esses produtos, do que se você se dar um esforço físico para conseguir a mesma serotonina, o mesmo hormônio do prazer que você vai usar e que você vai conseguir usando qualquer droga, né, lícita e ilícita, para você poder relaxar pelos seus momentos de trabalho. Então, a gente tem que fazer 25 mil coisas ao mesmo tempo,
num período que é cada vez mais curto, que as 24 horas a gente percebe que não dá para nada, né? Essa é a visão que nós temos, a gente sempre está faltando, a gente sempre quer uma hora a mais, e a gente sempre fala, né, que uma hora a mais para poder descansar. Né? Então a gente trabalha 24 horas compulsivamente, e se dá o direito, às vezes, de querer ter uma hora a mais para poder descansar, e tudo isso para conseguir, às vezes, bens materiais, né, para dar um sustento melhor à sua família, dar condições à sua família, mas, ao mesmo tempo, você acaba privando a sua família de você. Né? A sua presença, que é a questão mais importante no âmbito da família, ela acaba não existindo. A nossa sociedade, ela nos dá exemplos muito ruins, e nós, com esse exemplo que nós temos dessa vida louca que a gente acaba levando, a gente vai dar esse exemplo para as nossas crianças. Se a gente quer envelhecer bem, a gente tem que começar a cuidar disso a partir do nosso nascimento. A nossa maturação, o nosso processo de envelhecimento, ele começa no nosso nascimento. Saímos da barriga da mãe, você já começa a contar a sua idade. Aí você já começou a envelhecer. O estilo de vida que nós levamos hoje, ele faz com que nós tenhamos mais doenças pré-existentes de uma forma que não se encontrava anteriormente. Então, as crianças hoje têm doenças de adulto, né? Nós temos doenças de pessoas pré-idosas, doenças novas vão existindo, né? Que a sociedade vai mudando, ela tem outras demandas, então vão surgindo novas doenças, e a gente tem que estar preparado para tudo isso. E a ginástica laboral, ela vem nesse sentido de prevenir e promover a você, né, colaborador, e também a empresa, um ambiente melhor de trabalho. Quais são os benefícios da ginástica laboral? Em primeiro lugar, mostrar para você a importância da qualidade de vida e desses pilares da qualidade de vida. Se você não tiver uma boa qualidade de vida, você não vai estar em pé de uma forma condizente para exercer a sua função de trabalho que você tanto preza e é importante no dia seguinte. Então você tem que dar uma atenção muito, mas muito importante a cada um desses 7 itens. Nenhum deles é mais importante do que o outro. É óbvio que em um dado momento você pode precisar dar mais atenção a um do que a outro, mas todos trabalham em conjunto. É um trabalho interdisciplinar, possamos falar dessa forma. Temos que dar muita atenção à nossa alimentação, eliminar esse consumo de fast foods, eliminar essa questão de comer as coisas. Eu vou comprar esse pão que tem uma alimentação mais rápida. Você está pagando uma coisa caríssima em cima daquilo, daquela produção. Em termos nutricionais não tem absolutamente nada. É muito, muito importante que nós dediquemos a uma atividade física sistematizada todos os dias da semana. Tá? Não é fazer uma corrida, vou correr 6 quilômetros, vou jogar futebol apenas aos finais de semana. Não é uma atividade sistematizada. Você precisa se dedicar pelo menos 15, 30 minutos por dia ao seu corpo. Você precisa encontrar uma atividade física que lhe dê prazer. Né? Cada um vai encontrar aquela que gosta mais. Esse prazer nessa atividade física, necessariamente, ele não vai acontecer no primeiro momento. É uma coisa que vai conquistar também com o tempo. Muita atenção ao sono. O sono é um pilar muito importante. Então, a gente deixa de dormir para ficar trabalhando. E tem as demandas para fazer, porque é muita coisa que a gente tem que fazer. Alguns dizem 8 horas de sono, outros dizem 7, outros dizem 6. Tem quem dorme 12, tem quem dorme 4. A maneira que você vai dormir, né, eu acho que cada um vai encontrar a sua. Mas você tem que ter um sono de qualidade. A média dizem que é no mínimo 8. Eu não consigo dormir 8 horas de sono. Como eu também tive essa influência de querer trabalhar, conquistar, fazer, né, tem que estar ligado no 220. Meu sonho de consumo quando eu era adolescente era dormir 4 horas por dia. Então, hoje eu consigo dormir 6, mas para eu dormir mais que 6 eu tenho que estar muito, muito cansado. Eu trabalhado 2 dias seguidos, não dormir muito pouco.
eu conseguir realmente deitar na cama durante 8 horas. O trabalho faz parte também da nossa qualidade de vida, mas nem que o trabalho é um dos pontos da. Então, por isso, ele não pode estar acima de tudo. Se a gente não estiver bem conosco, bem com todos esses outros itens, o trabalho não vai existir. Tá? Então, não adianta você ficar ali trabalhando compulsivamente, mas a sua qualidade de vida está ruim, e isso vai refletir também dentro desse ambiente do trabalho, nas suas qualidades de relações com seus colegas de equipe, na sua produtividade. Afetividade, né? As relações interpessoais. É muito importante que você tenha isso estabelecido. Nós não somos seres humanos que vivemos sozinhos, nós precisamos do outro para alguma coisa. É importante cultivar essas relações. Cada vez mais a gente tem ficado, às vezes, em casa, tendo relações pequenas, legais que não estabelecem absolutamente nada de importante. A afetividade ela tem que ser real e verdadeira. Não são aqueles 1000 amigos que tem em qualquer rede social, mas é aquele amigo que você realmente pode contar. A sexualidade, né? A sexualidade pode para alguns não ser a coisa mais importante, mas se você opta realmente por isso, você também está tratando da forma que lhe convém. O que você tem que ter definido para si é estar bem com a sua sexualidade. Se você vai ser heterossexual, homossexual, se você vai ter uma vida sexual extremamente ativa ou uma vida mais pacata, estando bem com a sua sexualidade, é isso que importa. Lazer. O lazer é uma questão também extremamente pessoal, ele pode ser feito de diversas formas, mas a gente tem que dar o nosso tempo para o lazer. Nós não nos preocuparmos com esse lazer, para a gente, momento de satisfação, de premiação por todo o nosso esforço, a gente vai sempre ficar cobrando, né? Nossa, mas eu faço, não consigo, não é nem difícil. Então, se dê esses momentos de lazer. É necessário que você desligue sua tomada do interruptor, a sua preocupação com o trabalho, e faça o lazer que for conveniente a você. A ginástica laboral ela está muito ligada a uma questão que é muito importante também na ergonomia. Então, quando a gente faz um trabalho de ginástica laboral, nós também avaliamos o ambiente de trabalho e como as pessoas se comportam dentro desse ambiente de trabalho, com as suas movimentações que elas fazem ali. Então, aqui você pode perceber várias posturas que são muito ruins nas questões de trabalho administrativo ou quando você está estudando. A gente tem aquela mania de não ajustar a cadeira na posição correta. Às vezes a gente nem sabe exatamente qual é o ajuste que eu tenho que ficar, por que eu tenho que ficar com o meu pé apoiado no chão, ou então naquela superfície que é um pouco mais baixo, não encosta o pé no chão. Então, tudo isso são posturas que são importantíssimas para a qualidade do seu movimento, para a prevenção das suas lesões de efeito repetitivo. Essas lesões que são vinculadas aos movimentos do trabalho, que vão afastar você do ambiente do trabalho, vão levar para que você tenha uma licença de trabalho. Eu tenho certeza que ninguém pensa em trabalhar para ter uma licença médica. E não é prazeroso ter uma licença. Eu passei por esse período há pouco tempo, eu quebrei meu tornozelo, né? Uma fratura insignificante, e que eu demorei 7 meses para conseguir voltar a correr por causa de uma fratura que nem sequer me deixou colocar gesso na perna, que era um sonho que eu tinha de infância. Eu nunca havia quebrado nada na vida, mas se eu quisesse quebrar alguma coisa, eu queria que fosse a perna, para que eu pudesse ter mais espaço para assinar mesmo. Olha os pensamentos infantis, né? Como a gente olha para coisas que são completamente desnecessárias. Agora, depois de quase 7 meses, que eu consegui voltar a correr. É importante, então, que a instituição que eu frequentei, né, eu imagino que todas têm o mesmo patamar de trabalho, de função, ela te oferece muitos equipamentos de TI e condições de trabalho realmente muito boas.
Mas vocês precisam também ficar atentos à sua postura usando tudo isso. A sua postura ao sentar-se, apoiado com o pé no chão, não com essas coisas que vocês estão vendo nessas fotos, né? Com a coluna caída, queixo caído, carregando a mochila numa alça só, o quadril à frente, a coluna curvada, fazendo uma dor na lombar, querendo enxergar o monitor, porque de repente ele está com um pouco de ruído, ou que a lente, a fonte está muito pequena, você não traz ele até você, você leva o seu rosto para ele. Tudo isso vai fazer com que no futuro você tenha problemas. Lombalgia, cervical. Para quê? Um hábito que nós temos de simplesmente ficar numa posição que às vezes a gente pode até julgar mais confortável, mas que na verdade não é a posição mais adequada para a atividade que você está exercendo. Aqui são exemplos, né, de má postura na rotina da manutenção. Eu adoro fazer trabalhos de manutenção, mas o trabalho de manutenção que faz aqui na minha casa sou eu. Então eu sei que muitas dessas posturas que estão aí eu já fiz. Tentar parafusar um negócio numa condição totalmente errada, tudo por uma preguiça de pegar uma escada, de não carregar os pesos próximos ao corpo, de colocar um peso acima de uma prateleira, acima da altura do meu ombro, sem um apoio, para evitar que eu tenha que fazer essa extensão da minha coluna, sentar de maneira, né, completamente corcunda, carregar um peso numa mão só, não agachar, né, não usar a flexão da perna para poder carregar pesos que eu pego no chão, ficar passando, fazendo movimentos durante muito tempo apenas em uma posição, e não alternando, né, um pé de apoio, no caso de você passar uma roupa, ficar fazendo um fugo numa furadeira de bancada durante muito tempo, ficar usando, trabalhando na ponta de pé, porque você trabalha numa bancada que está acima da sua altura, e você de repente tem vergonha de pedir um banquinho para poder trabalhar. Você precisa estar preocupado com essas pessoas. É uma coisa importantíssima que eu não sabia, né? A posição da maneta de freio na bicicleta. Muitas vezes eu vejo as pessoas trabalhando com isso na posição na horizontal, isso tem que estar na vertical. Quando você está ali para poder fazer isso, eu vejo que eles fazem extensão para baixo, não para cima. Então você vai acabar machucando o seu punho está numa posição que ele está sendo apertado desnecessariamente. A posição de dirigir, né, que geralmente a gente quer enxergar a ponta do carro, os carros têm uma frente muito cunha, a gente não tem mais aquela referência da ponta do carro que a gente tinha antigamente, então você tem que colocar o seu banco lá na frente. Não podemos dirigir com uma posição menor que 120 graus entre meu braço e meu antebraço. Se eu estiver trabalhando com menos de 90, a musculatura que eu estaria usando para dirigir será a musculatura do meu antebraço, e ela é muito mais fraca que a musculatura do meu bíceps, do meu tríceps, desculpa. Então a gente tem que colocar o encosto lá atrás. Ah, está muito baixo, não tem ajuste de altura, coloque uma almofada, precisamos estar encostado lá atrás do encosto, a cabeça próxima ao encosto de cabeça. Não adianta você colocar o encosto lá atrás, né, para dizer que não estou pagando de gatinho, e ficar com o tronco lá na frente, sem apoio. Você leva uma porrada na traseira, você está tendo um impacto desnecessário. Com todas essas posturas pessoais, nós temos que tomar conta. Por mais que a gente possa ter a comissão de prevenção de acidentes de trabalho, façam as suas palestras, deem suas dicas, façam o que nós estamos fazendo aqui hoje, é você no seu dia a dia que tem que se preocupar. Porque é muito fácil a gente esquecer dessas posturas e partir para a posição ruim novamente. Esses são os bons exemplos, né, que a gente nunca gosta muito de fazer, porque a gente não está realmente acostumado. Sentar da maneira correta, encostar-se lá atrás. Às vezes a gente não tem algum material de apoio, algum acessório que nos permita ficar na posição correta para executar qualquer atividade às quais precisamos. Então daí a gente começa a usar as famosas gambiarras, dar o nosso jeitinho. Vocês precisam ficar sempre alinhados com os funcionários,
sempre alinhados quando estão em pé, fazendo uma leitura do telefone celular. Vejam essa segunda imagem aqui, ó. Isso é uma leitura de telefone, a cabeça está neutra. Nessa posição, você já está tendo uma força, 4,5 kg na sua cabeça, junto com a força da gravidade, esse peso. Imagina se você começa a inclinar o seu queixo para frente, ao quanto vai chegar essa força. A questão do alinhamento, quando você carrega uma mochila, você não pode permitir que a mochila seja tão pesada que você tenha que jogar o seu peito para frente ou que ela traga para trás. Se você estiver sentado e tiver que colocar um apoio para poder sentar como está aqui, isso não é problemático. Você não pode ficar com seus pés flutuando. Se você está com o seu pé flutuando, a tonicidade que você teria apoiando o seu pé no chão, ela está deixando de existir. Você não vai ter o retorno do seu sangue, das suas pernas, para a circulação, da grande circulação. Por isso a importância de você sempre estar apoiado com o pé no chão. Pernas inchadas, varizes, são essas questões das pernas ficarem soltas e muito tempo paradas sem poder ser nada. Deem muita atenção aos ajustes da cadeira. Se você tem uma cadeira que lhe permite o máximo possível de ajustes, faça-os. Se você divide essa cadeira com alguém, tudo bem, faça marcas aonde você tem que usar, para que seja mais fácil o ajuste da sua cadeira. Se ela é só sua, faça a marca também, para que você não esqueça. Mas você precisa manter o ângulo de 90 entre o antebraço e o braço. O seu antebraço precisa estar apoiado nas suas bancadas de trabalho. Você não pode deixar o seu pulso flutuando para ficar no mouse. Ele tem que estar apoiado. Por isso é importante aquela almofada, o mousepad. Se você vai trabalhar no touchpad, é importante que você tenha aquela almofada então na frente do seu touchpad, para que nada fique sem apoio. Se está ali sem apoio, parece que não, mas está uma mínima tensão, fazendo força desnecessária no movimento que tem que ser tranquilo. Qualquer movimento que você fizer, estando numa postura correta, é óbvio que você precisa, a cada 2 horas, a cada 1 hora, dar uma pausa, se estar e mudar um pouco de posição. Mas se você ficar numa posição correta durante 8 horas, você vai ter zero de dor. Zero. Agora, se você começa por questões é mais confortável ficar na posição errada, você está habituando-se e viciando a uma posição ruim, né? Onde a dor ela acaba sendo camuflada por uma sensação de conforto, ou torna-se imperceptível agora, e lá na frente ela torna-se crônica. Boas posturas durante a rotina de manutenção, tá? E a rotina do nosso trabalho. Então, você pode perceber, trabalhando com uma furadeira, a galera da manutenção, né? Nunca ficar furando com a furadeira acima da linha do ombro, a gente tem que estar na altura, né? A furadeira tem que estar inclinada na altura do corpo. Perceba a postura do rapaz que está sentado, dirigindo, quando ele está completamente apoiado com a sua coluna no encosto. Isso aqui é extremamente importante. Você leva uma porrada, você está lá na frente, você vai bater o peito, se tiver bag, vai bater o peito no volante, vai voltar tudo no posto do banco. Tá? Então ali é para amortecer você. Ó, o rapaz aqui na furadeira está muito tempo trabalhando, ele teve que colocar um apoio para poder relaxar uma perna, porque ele faz o trabalho dele. Aqui ele colocou um apoio para alcançar a sua bancada. As posturas corretas, fazendo a postura correta do ambiente de bicicleta. Qual é o objetivo de tudo isso que a gente está passando para você? Se uma empresa está fazendo um trabalho de ginástica laboral para vocês, ela está preocupada com não só com o rendimento dela, né, pela sua produção, mas ela está preocupada também com o seu bem-estar. Então, dê muita atenção a isso. Eu sei que eu tenho alguma dificuldade em que as pessoas façam uma adesão
realmente positiva ao trabalho da ginástica laboral. Mais uma vez, por quê? As pessoas sempre chegam, eu trabalho aqui nessas duas agências, antes do expediente. Então, quando eu chego, existem várias demandas do dia anterior. Então, a pessoa já chega, já ligando seus 2 computadores, ligando 3 telefones celulares, aí você chama ela para fazer, aí só um minutinho, só um minutinho. Esse minutinho, ela não fez a atividade. Uma coisa que foi muito interessante que eu percebi, eu já consegui, pelo menos, mudar um pouco as meninas do trabalho, e elas pararam de fazer atividade de salto alto. Como é que eu faço um trabalho, né, preocupando com a sua circulação, com o seu alongamento, com a sua postura, onde, infelizmente, algumas mulheres ainda acham que precisam usar o salto alto para serem mais femininas. Então, algumas delas, elas já vinham à minha atividade com uma rasteirinha, colocavam uma meia de hidroginástica, apesar do chão da agência ser frio, e faziam atividade dessa mesma forma. Eu estou chegando no fim da minha apresentação, eu vou colocar aqui a referência que eu coloquei para vocês. Eu tenho um vídeo para apresentar um pequeno vídeo de uma ginástica laboral, de uma rotina de ginástica laboral para vocês. Posso apresentar isso antes de perguntas e após as perguntas. Agora estou aberto ao que vocês quiserem. Se eu passo o vídeo primeiro ou se eu passo o vídeo depois das perguntas ou qualquer comentário. Acho que a gente pode abrir para perguntas primeiro, professor. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? O professor Sérgio levantou a mão, pode fazer a pergunta, fica à vontade. Fábio, muito obrigado. Professor Henrique, muito obrigado pela apresentação, pelo compartilhar seu conhecimento. Uma pergunta que eu tenho em relação ao tema ginástica laboral é se tem algum tipo de experiência, vivência, no sentido, na questão docente, na questão dos docentes, e, de repente, experimento em ginástica laboral na pré-aula, junto com os alunos. Então, envolve, né, esse lado, né, de melhoria, de qualidade de vida, que o senhor falou um pouco sobre a vida estressante que levamos, a falta de tempo, menos permanência com a família, né? Pessoas com vários celulares. Então, pré-aula, o senhor tem alguma vivência, alguma experiência? É uma curiosidade minha, de ter algum trabalho relacionado a isso daí, que no momento antes da aula, o professor, junto com os alunos, exercitarem, fazer algum tipo de atividade para que, no fundo, tenha um melhor aproveitamento acadêmico, e não exclusivamente na área da educação física, nem em outras áreas. O senhor tem algum relato disso? É uma curiosidade minha. Bom, na verdade, hoje em dia, né, as pessoas estão percebendo, quem assistiu ontem, por exemplo, a explanação da professora de yoga, percebeu o quanto é importante, né, essa questão do relaxamento, principalmente do controle da respiração para qualquer atividade que você tiver e para o seu dia a dia. No Japão, né, quando o Estado fez a Rádio Taisho, isso era usado e ainda é usado em todos os ambientes, inclusive nos ambientes escolares. Então, antes das crianças entrarem em sala de aula, elas fazem essa pequena atividade para o aquecimento corporal e elas entram em sala de aula. Durante a sala de aula, durante a rotina, né, do período, eles têm aquele momento das atividades e tem um momento de descanso. Eles fazem mais uma ginástica de pausa, tá? E após a sala de aula, eles fazem um novo momento de relaxamento. Hoje em dia, algumas escolas, percebendo as vantagens, né, desse trabalho, que acaba linkando também um pouco da meditação, do controle da ansiedade e tal, as escolas estão incorporando isso sim na sua pré-aula. Mas ainda é uma coisa que é olhado com certo receio, com um pouco de ceticismo, né? Alguns acham que
ou é científico, ou não é científico, é apenas uma frescura, a criança não precisa disso. E relaxamento, atenção e cuidado, todos nós precisamos, independente da idade. Entendi, professor. Muito obrigado pela resposta, né? Eu trabalhei numa organização que adotava a ginástica laboral de manhã e de tarde. E eu fui da CIPA nessa organização. E aí fizemos um estudo e foi interessante que em cima de um período, né, de 2 anos, houve um aumento, né, foi perceptível um aumento de produtividade, a melhoria do humor, menos pessoas com depressão. Então, foi bem interessante esse lado, foi no ambiente de trabalho, né, um ambiente numa empresa de tecnologia, mas é importante ressaltar que realmente foi na organização constatado isso daí, e aí se tornou uma prática assim obrigatória, em determinado horário para reunião, para tudo ginástica laboral. E também em escola, eu tive a oportunidade na infância de estudar numa escola, a escola na realidade era a escola de Nihongaku, né, escola japonesa, e tinha esse hábito também, realmente você antes da aula você tinha que fazer um exercício, durante a aula, alongamento, tudo, para ter um melhor aprendizado, né? E uma curiosidade minha era se isso daí tem, né, sido utilizado como um aspecto pedagógico, né? É uma curiosidade que eu não vejo, né? É muito raro se ver alguma coisa assim. Mas muito obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal, para o professor Henrique? Oi, velho. Tô aqui nessa. Tô dormindo. Tá foda. Nossa, vida. Professor Henrique, eu gostaria de perguntar, o pessoal costuma, né, principalmente na rotina de escritório, né, a rotina administrativa, o pessoal fala muito de dar uma levantada, né, levantar, andar um pouco, né, sair um pouco da posição sentada em frente ao computador. Isso é um benefício, ajuda de alguma forma ou não necessariamente, né? Se não houver a postura correta, se não houver toda essa parte que o senhor explanou para a gente, essa caminhada, esse intervalo não seria tão significativo, né? Eu gostaria de saber se de fato confere, né, a importância dessa pausa depois de determinado tempo, determinada jornada em frente ao computador. Existiria alguma referência nesse sentido? Sabe, essa pausa ela é extremamente importante, porque apesar de a gente ainda ter pequenos hábitos ruins, né, ou muitos hábitos ruins, nunca é tarde para começar. Então, mesmo que você mantenha, infelizmente, uma postura completamente inadequada durante todo o período de trabalho, quando você sai dessa postura, né, e faz esse momento de pausa, é óbvio que ela não vai compensar as 6, 4, 2 ou 1 hora que se você for uma pessoa regrada, mesmo que você faça uma pausa de 5 minutinhos, se alongue um pouco, né, toda a sua coluna, seu superior, os membros inferiores, você faça qualquer coisinha para dar uma leve alongada, isso não vai compensar a rotina de você ficar todo dia sem prestar atenção na sua postura. Mas o fato de você parar e sair dessa posição já vai melhorar logo de cara a sua circulação. Então, o fato de a gente ficar sentado muito tempo, sem ficar apoiando o pé no chão, tudo isso contribui para o favorecimento de varizes, para as tromboses, né? E esse sangue que fica aqui parado, aqui, fica sem oxigenação. Então, sim, é eficiente, é importante que você dê essa pausa, mas sem esquecer que você precisa prestar atenção em como você está se portando perante a sua atividade física. A gente não pode fazer os movimentos de qualquer jeito. A gente tem que prestar um pouco atenção em cada movimento que a gente faz. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, quando dá algum mau jeito em alguma coisa,
Ou você fez uma coisa muito, muito errada, aí você tinha total consciência do absurdo que você estava fazendo, então eu te diria, você pagou para ver, então você merece um bem feito. Agora, às vezes, você simplesmente picha um pouco mais ali, porque o seu equipamento tinha que estar na sua mão, aí alguém tirou e colocou lá do outro lado. E você não viu, ao invés de você levantar-se, ir até ele, trazê-lo até você, você vai se espicha ao máximo que você puder para poder fazer isso. Essa espichadinha, você tensionou alguma coisa completamente desnecessária, e isso pode te dar um problema à toa. Aí você vai ter que, de repente, parar toda a sua rotina de trabalho por causa de um movimento bobo. Então, a gente não pode ter preguiça de fazer a coisa bem feita com o nosso corpo. O nosso corpo é o maior bem material que nós temos. É o maior. Se a gente não cuidar dele com carinho e zelo, ninguém vai cuidar. Eu falo para todo mundo que eu quero viver no mínimo 100 anos. Eu nunca pensei em nada antes que isso quando eu era mais jovem. Eu sempre disse, não, eu quero viver 100 anos, eu não quero ser daqui antes disso. Apesar de eu ter tido um estilo de vida muito, muito ruim, quando eu fiz o meu primeiro check-up, eu percebi, nossa, então houve uma compensação por todas as coisas benéficas que eu fazia pelo meu corpo, e mesmo com as coisas muito ruins que eu também fiz com o meu corpo, pelo meu estilo de vida, elas não me deixaram sequelas aparentes agora, né? Porque muitas das sequelas pelo nosso estilo de vida, elas só vão realmente aparecer lá na frente. Já vou te dar a voz, Vanessa, pode falar. Oi, Henrique, obrigada. Não queria interrompê-lo, não, era só para deixar meu lugar na fila aqui. Boa tarde, Henrique, obrigada pelas suas palavras. Queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Como que você acha que é a melhor forma da gente começar? Como é que a gente começa a criar esse hábito de parar um instantinho da nossa rotina, dar essa voltinha, fazer esse alongamento, né, a respiração, como você sugeriu, a professora Veridiana ontem também. Você que tem mais experiência no assunto, como que você acha que qual que é o caminho, né, para a gente se educar? Olha, o caminho é começar, porque como é uma coisa que a gente não está realmente acostumado, algumas pessoas conseguem fazer isso com mais facilidade e outras não. Né? Mas você não pode desistir, porque também não adianta achar que eu vou começar hoje e amanhã eu sou uma outra pessoa. Não. Coisas são paulatinas. Né? Você vai ter um tempo de adaptação, você vai ter um tempo para o seu corpo absorver esse estímulo novo que você está fazendo nele. E você vai ter um tempo para o seu corpo te responder esse estímulo. E você vai ter um outro tempo onde você vai perceber fisicamente as mudanças que aconteceram dentro do seu corpo. Então, tudo isso não pode ser feito sim. Né? É aquela coisa, a gente quer tudo para ontem. E a gente quer tudo sem esforço. Então, o esforço tem que ter. O esforço ele é contínuo. Né? Você adquire e depois você tem que manter. E se você não mantém, você perde. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito realmente para sempre. E com o passar do tempo, você acaba não tendo que prestar atenção nele, porque ele não vai se tornar automático. O automático é máquina. Ele vai se tornar inato à sua rotina. Você não vai ter mais que prestar atenção na sua respiração para perceber que ela está abdominal ou não. Né? Você está usando o seu diafragma. Você já vai naturalmente estar ali. Você não vai ter que se preocupar, opa, estou sentado com a minha postura correta. Porque você já vai sentar com a postura correta e quando você sentar errado, aí sim você vai ter dor. Porque eu estou acostumado a uma postura correta, eu faço uma posição diferente com o meu corpo por um tempo X, né? Vai passar um certo tempo que ele vai sentir falta da postura natural dele. Aí ele vai te dizer, opa, está na postura errada, está me incomodando. Então, é começar. Não tem outra maneira de a não ser começar e persistir. Se desistir, aí o negócio vai sempre voltar, vai morrer na praia, vai sempre começar, vai ser sempre aquela dieta que começa na segunda. Ela tem que começar na segunda e ir até a outra segunda. Espero que eu tenha lhe respondido, Vanessa. Bem. Obrigada, Henrique.
Alguém tem mais alguma pergunta? O Sérgio, acho que está com a mão erguida, né? Acho que a do Sérgio já foi. Era da pergunta primeira, né? Bem, mais alguém, pessoal? Gostaria de perguntar alguma coisa? Fábio, eu já fiz a pergunta. Desculpa se eu esqueci de abaixar a mão. Tranquilo, professor. Sem problema. Temos um vídeo, né, Henrique, para a gente Isso. assistir. Com a pandemia, né, nós tivemos que fazer os nossos trabalhos à distância. Então, agora eu estou trabalhando à distância, eu faço vídeos aqui em minha casa, e esses vídeos agora eles não vão mais só para as agências aqui de Campinas e vão para o Brasil todo. Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês. Já apareceu a apresentação? Apareceu sim, Henrique. Vou soltar aqui. Está com áudio? Professor, está sem áudio, viu, professor? Eu acho que parece com o áudio fechado na apresentação do vídeo. Tem que abrir o áudio. Isso. E agora? Geralmente, uma atividade de laboral, né, ela tem entre 10 e 15 minutos, tá? E aí é feito um trabalho geral para todos os membros do corpo. Um trabalho para articulação do ombro, com a mobilidade da articulação do ombro, flexão e extensão de tronco, aí você vai fazer um trabalho de um leve fortalecimento do seu core. Alongamento também da cadeia posterior da perna. Uma das dificuldades também que a gente encontra, né, na aplicação da ginástica laboral é que, por ser aplicada dentro do ambiente de trabalho, geralmente as pessoas não estão com roupas muito adequadas. Então, numa agência bancária, as pessoas sempre estão com calça social ou calça jeans, as moças com vestidos, roupas mais sociais. E não dá para você exigir, né, que a pessoa chegue, faça atividade com uma roupa ok e depois troque a roupa para o seu dia a dia da rotina. Então, as amplitudes dos movimentos elas acabam sendo um pouco limitadas em função disso.
Vocês que trabalham no ADM tem que dar muita atenção à questão da cervical, pela tensão que vocês ficam, tá? Projetando o queixo para frente, para ficar próximo à tela, ou faz um achatamento da cervical, porque relaxa o pescoço, aí começa a ficar sem pescoço, tá? Então tem que fechar a coluna. Eu falo com as minhas alunas da terceira idade, né? Tem que fazer brincar de barriga negativa, tem que ficar o tempo todo com a barriga contraída.
exatamente. Bom, pessoal, essa é uma rotina de ginástica laboral, né? Como vocês viram, é uma coisa bem simples, tá? Então, são 15, 10 minutos de atividade, cada dia uma atividade física diferente. Em datas comemorativas também fazemos um trabalho de recreação, dinâmicas do Dia das Mães, Dia dos Pais, Carnaval. Então, essas atividades também, a ginástica laboral também se incorpora um pouco sobre isso. Tá? E não só nessa questão da atividade. Daí a importância da presença do profissional da educação física, devidamente gabaritado, para poder exercer essa função. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu acho que não temos mais perguntas. Professor Henrique, a gente agradece, né, em nome das CIPAs, né, das comissões das 4 instituições. Eu agradeço a presença do senhor, a dedicação, a disponibilidade, né, por ter partilhado tanto conhecimento e tanta coisa importante para a manutenção, né, do nosso bem-estar, da nossa vida, da nossa qualidade de vida. O senhor falou, né, que queremos viver aí 100 anos, né? E, de fato, o corpo vai estar conosco por toda essa jornada, né? Não temos a possibilidade de trocar caso apresente defeito. Precisa cuidar e fazer essa manutenção constantemente. Muito obrigado pela partilha, por todo o aprendizado